Gostei. Ah, gostei! Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do nosso Fala Noruega! Eu sou Luísa Melo, comigo são Elton dos Santos, Kátia Morim e Maria José. Como convidada hoje. Nós queríamos introduzir e falar um pouco sobre essa questão da saúde mental, porque nós estamos no inverno aqui na Noruega, né? Muito pesado, muita neve, escuridão. Verdade, tem que se cuidar. Bem-vinda, Maria. Bem-vinda, Maria. Obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente está super curioso de aprender um pouco mais sobre essas técnicas terapêuticas, né? Que você vai contar um pouco para a gente também. Mas, primeiramente, você vai introduzir um pouco de você, falar um pouco da sua vida. A sua história com a Noruega. Tá bom. Então, meu nome é Maria José Hansen, eu sou terapeuta holística, sou terapeuta na área de Access Bars, Reiki, radiestesia e massagem terapêutica, né? Porque só na massagem já tem uma ramificação incrível. Estamos curiosos para saber um pouquinho de cada um. Somos leigos, eu pelo menos sou leiga nessa área. Acho que todos nós, assim, somos um pouquinho leigos, né? Porque a gente ouve falar e a gente não sabe qual escolher, qual é a terapia melhor e por que escolher aquela terapia. É verdade. E eu acho super importante que você vai, assim, desmistificar um pouco pra gente, né? O que são cada uma dessas terapias que você utiliza, né? E quanto tempo você trabalha com isso. O que te levou a iniciar esse trabalho? Conta um pouco da sua história. Então, eu vim para a Noruega em 2002 e de 2002 até 2013 eu praticamente assim estava tipo, sabe, o robozinho, né? Trabalhando, estudando, tendo filho, comprando casa, comprando carro e prioriza viajar e viaja para o Brasil e as crianças e isso aqui, escola e o pacote completo, né? Pacote estresse. Isso. Leva tempo, né? Pacote lógico. Imigrante Brasil, né? Faz parte para se estabilizar, é um processo. Isso, né? é um processo. Todo mundo faz, né? A gente acaba entrando no sistema e fica ratinho, um hamster, né? Na rocinha hamster. Aí eu lembro que com 11 anos de Noruega, eu comecei a me perguntar mesmo assim, entrei acho que numa crise existencial e comecei a me perguntar, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui, de onde eu vim? Sabe aquelas perguntas filosóficas que todo mundo um dia todos chega... Todos nós já nos perguntamos. Isso, tem pessoas que chegam nessa crise com uns 40, com 50... quem eu sou? Para onde eu vou? O que é que eu vou ser quando eu crescer? Eu estava com uns 35 quando me acometeu isso aí. E aí eu entrei realmente assim numa viagem dentro de mim e ali começou realmente a minha estrada com relação aos interesses, aos valores. Mudei muita coisa, assim, o foco. Você falou que parou de beber, inclusive? Sim, eu em 2013 eu deixei de tomar álcool, porque tipo assim, não, eu agora vou outra vibe totalmente. Sim, outra vibe. E aí começaram os processos, porque a gente traz a bagagem da gente com todos os nossos traumas, karmas, né? Karmas. É muita bagagem que a gente traz com a gente, não deixa lá não. Todo ser humano, né? E aí, com esses aprendizados, logicamente levando muita porrada também. Sempre. Eu fui fazendo o meu caminho, né, a minha estrada, e fui meio que, tipo assim, para mim foi bem natural entrar nessa área da holística. Entrar nessa área, vamos lá, espiritual, porque tudo estava levando para um conhecimento maior, um descobrimento de mim mesmo, um autoconhecimento, e aí você pega uma terapia, depois você faz outra. E você buscou formações? Como foi o seu processo? Assim, não, então, aí nisso eu tinha muito preconceito com terapia, sempre vinha aquilo, você tem que trabalhar com terapia, você vai trabalhar com terapia, é para você trabalhar com terapia. E eu, tipo assim, a terapia não dá dinheiro, terapia, eu mesma era cheia de preconceito, barreiras, né? De mitos. E aí, em 2019, veio um problema seríssimo de saúde com relação a mim. Eu quase morri. E a partir dali, fiquei 6 dias entubada, 21 dias no Levol, na UTI. Nossa. Eu quase morri. Mas a partir dali, eu falei, não,
realmente eu tenho um propósito maior na minha vida, eu vou ter que, a partir de agora, o que eu aprendi nesse tempo todo, eu vou ter que começar a... Em busca do crescimento espiritual. São os cliques, né? Às Nossa. vezes as coisas acontecem na nossa vida para dar um wake up. É preciso, né? Preciso cair para poder, de repente, algumas a gente vezes, aprender, sim, levar um tapa, assim, da realidade para poder... Ainda bem que você já tinha uma ideia, né, de que você poderia utilizar a terapia E quando holística em prol de si mesmo, né? Isso. É verdade. E eu nunca me vi assim, ajudando outras pessoas. Eu sempre me vi assim, recebendo a ajuda. E aí, esse ano, desculpa, entre 2023 e 2024, eu descobri as barras de Access, que é justamente uma técnica, né, uma técnica corporal que você pressiona 32 pontos ao redor da cabeça. Okay. Com os dedos, Com as os pontas dedos, dos o dedos. terapeuta ele pega um protocolo e ele segue aquele protocolo. E esses 32 pontos, eles estimulam os dois lados do cérebro. Aí, por exemplo, pessoas que têm problemas de Alzheimer, TDAH, depressão, ansiedade. Ou, às vezes, até como eu estava falando para a Luísa, que se você quiser resolver problemas passados, tipo os traumas, emoções cristalizadas, ou, enfim, emoções que às vezes se cristalizam mesmo no corpo, pode ser resolvido. Se você tiver algum problema presente, às vezes você está com um problema com seu chefe, ou um problema com o marido, e quer resolver aquele problema ali, naquele momento, agora. E problemas, não é nem problemas, mas tipo assim, se você quiser projetar alguma coisa para o futuro, tipo, querer uma renda extra, ou querer, tipo assim, trabalhar aquilo. Temos pontos que trabalham a prosperidade, tem pontos que trabalham o controle, por exemplo, você segurar... São 32 pontos, desculpa. 32. São 32 pontos. Então, eles são ativados através de massagem em pontos específicos. Isso. Tem pessoas que sentem no corpo e faz, o meu pé direito está coçando. Entendo, dá um reflexo. Tem pessoas que choram, porque, tipo assim, libera aquilo ali. Libera. Se tiver alguma coisa lá dentro que está fazendo mal, começa a chorar. Tem pessoas que tremem, tem pessoas que não passa nada. Eu acredito 100%, porque essa coisa do nosso cérebro, toque. Exatamente, e é o que comanda, né? O cérebro. Imagina se você estiver massageando essa área, de repente está liberando tudo aquilo. É verdade, muita energia, né, que rola. E a minha terapia, eu adicionei a massagem terapêutica no corpo também, porque eu acredito que à medida que você libera emoções aqui na cabeça, você libera também. Porque às vezes aqui, por exemplo, nessa área do pescoço, a gente guarda muita coisa. Na área do quadril, você fez um exercício lá na última conversa que a gente teve na Carla, né? E eu senti, você até falou assim, algumas pessoas podem sentir dor. E eu senti uma dor aqui. A pressão. E teve gente que não sentiu, entendeu? É engraçado. E pode ter até liberações, como, por exemplo, tosse ou bocejo. Eu tossi, bocejei a noite inteira. A Maria falou, isso é normal. Bocejo é uma coisa bem... Gente, eu tive demais, né, Maria? Você lembra? É mostra que o resultado estava funcionando mesmo. Funcionando, né? Sim. Então, Maria, conta pra gente um pouco como foi esse seu câmbio de atividade, né, de profissão. Conta pra gente um pouco que tipo de profissão você tinha no Brasil, aqui na Noruega, como foi esse seu despertar? Olha, lá no Brasil, como todo mundo, né, eu fiz várias coisas, inclusive estudei educação física. É importante o que você aprendeu para o que você faz hoje também, né? É incrível como tudo que a gente faz se conecta. Demora anos, mas se encontra lá. Para fazer o que a gente faz hoje. E quando eu vim aqui para a Noruega, eu comecei do zero mesmo. Eu trabalhei 7 anos numa gráfica e depois eu fiz um curso de secretariado, aí trabalhei como recepcionista na Cruz Vermelha, era tão legal. Imagino que viu muita coisa, hein? Nossa, tem no Brasil também a Cruz Vermelha, não tem? Isso. No mundo todo, né? Cruz Vermelha mundial. Isso. E aí eu adorava aquele emprego, era maravilhoso. E o que acontece? Depois desse período, eu passei um período meio adoentada, né? E precisei me afastar dos trabalhos e etc. Para se cuidar, né? Isso. E em 2019, eu tive o meu corpo entrou em colapso mesmo, assim, porque eu tive uma doença autoimune chamada vasculite. É uma doença que ela tudo que é IT é inflamação, né?
E a vasculite é a inflamação dos vasos. Dos vasos. Aí, tipo assim, você sente muita dor. E 90% das pessoas que pegam essa doença, se não for medicada, enfim, tiver os cuidados necessários, elas morrem. Mesmo. Foi essa doença que te levou ao coma? Foi. Porque na época ninguém sabia o que era. Aí eu fui para lá. Ainda mais aqui na Noruega, né? Eu fui pro que você fica isolação, né? Isolamento. Isolada. Até eles descobrirem o que era, mas e meu corpo assim ia ficando pior. E depois de um dia, acho que 2 dias, 3 dias que eu estava lá e ninguém sabia o que era, aí entrou tudo em colapso e eles tiveram que me entubar. Aí fiquei 6 dias entubada e nesses 6 dias eles fizeram todos os exames, se vocês puderem imaginar. E essa minha doença, ela pode pegar qualquer órgão do corpo, mas no meu caso foram os pulmões. Qualquer doença autoimune é tipo assim, às vezes é genético. Sim, e pode ser depois de um grande estresse, às vezes um grande pode susto, ser alguma coisa. Isso é verdade. No Não meu no período, caso, mas eu depois. acredito assim, que época de inverno aqui eu entrava. como todo Normal, mundo, os estrangeiros, né? Recaída, né? Porque eu acho que vem na nossa carga genética. E assim, a gente mulher, precisar de sol, né? Mulher, principalmente. Mulher com 40 anos, morando em lugar frio. Eu tinha todas as probabilidades. Aí quase morri mesmo. E nessa viagem que eu tive, eu não me lembro nada do coma, porque meio que... É como se tivesse morrido, me de fato. doparam e me deixaram lá. E quando eu eles começaram a tirar a medicação para eu voltar, e eles veem que eu conseguia respirar, naturalmente, desentubaram, exato. Isso e aquilo. Aí eu comecei a voltar, mas tipo assim, era como se eu olhasse para você, eu visse você e eu visse... É bem estranho, não? Eu vejo é meio que tipo assim, a encarnação dela, mas... Vejo ela desse jeito aqui e eu via... geralmente eram as enfermeiras que eu via desse jeito. Uma sombra, uma coisa? Não, aí ela feito Índia. Entendeu? A reencarnação da pessoa, aí, às os vezes, antepassados. Essa aqui, um negócio de faraó. Assim. Você vê as enfermeiras diferentes. Era muito louco, aí eu falava, tô doido. Você seguramente leu sobre muitas coisas em toda a sua vida. Eu acho que tudo que estava ali foi vindo no coma, além da parte espiritual, com certeza. Mas continuou com o tempo? Ficou, tipo assim, um dia. Desse jeito, aí foi ficando normal, e aí depois eu vi que ela não é uma índia, não, ela é desse jeito, entendeu? Imagina. Eu ficava bem deitada o dia todo, aí eu via 4 portais, assim, era como se eu estivesse nessa realidade, eu visse realidades paralelas. Aí, tipo assim, às vezes ela vinha me medicar aqui, aí chegava um vulto, assim, começava a falar comigo, através da energia dela. Era muito doido, era muito louco. Sim, aí eu falava, gente, eu tô ficando doida. Que é isso? Porque existe realmente essa coisa de portais, né? E eu não ficava com medo, eu não tive medo. Pra mim era até natural aquilo ali. E como é que era a sua crença antes disso? Você acreditava nesses portais, nessas índias? Olha, eu vim de uma família bem católica e eu tinha 2 irmãs que elas ficaram espíritas quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, mas eu nunca... Tanto é que na época que eu comecei a ter, aqui na Noruega, né, ter interesse de procurar uma igreja, procurar uma instituição e tal, eu falei, não vou, vai pro kardecismo, vai não sei o quê. Aí eu falei, não. Você era muito cética, né? Cética em relação pode ser. A religião. Mas eu tinha conhecimento do kardecismo, eu tinha conhecimento do catolicismo, eu tinha, entendeu? Eu tinha, esse contato, mas meio que, tipo assim, meu avô, ele doou o terreno da igreja lá da cidadezinha deles. Aí meio que, tipo assim, essa igreja estava na família há uns 70 anos. Sim. Aí tem essa coisa tradicionalmente católica, né? Isso e tal. E o que acontece? Depois desse coma que você começou depois da experiência, né? Além disso, era tipo assim, se eu tivesse ruim, o meu humor tivesse baixo, eu começava a ver uns vultos, umas coisas negativas, assim, uns negócios que não valia a pena. E se eu tivesse muito bem, eu começava a ver uma coisa assim... Uns unicórnios, uma coisa mágica. As nuvens de algodão doce. Eu lembro que tinha um... Pode ser uma coisa bonita. Eu lembro que tinha um enfermeiro. Sol, 30 graus, você começou a ver assim no inverno. Eu vi o cabelo... Povo de biquíni na praia. Esse enfermeiro... Um bloquinho de carnaval passando assim do seu lado. Esse enfermeiro, ele cuidava de mim. Quando eu comecei a sair do meu coma, ele ficou comigo 2 dias. 2 dias mesmo, lá no
Intensivo. E eu vi o cabelo dele lilás. Olha. Tava brincando Aí de ele- carnaval, não, Marinho. mas eu creio que eram os remédios que faziam isso. Sim, Pode seguramente, mas é. Aí ele olhou assim para mim, aí falou, aí eu, nossa, gostei do seu cabelo. Aí ele falou assim, eles me chamam aqui o enfermeiro psicótico. E não sei o quê. E eu entrava naquela Na Sim. vibe dele. E ele não tinha o cabelo daquela Depois de cor. 2 dias, eu falei, cara, não era lilás? Eu chamava ele. Sim. Aí eu falei, você te chamava de psicótico? Eu não sei disso, não. Era coisa que Olha. eles vinha, né? Mas pode ter sido uma coisa espiritual também, Claro, Maria, que acredito. desperta, Não sei. entendeu? Eu converso Eu muito assim, acredito. eu gosto de ouvir as pessoas, por exemplo, quem é evangélico, o que é que eles acham disso. Eu tenho uma amiga que eu adoro as opiniões dela, e ela disse o seguinte, ela falou, Maria, de repente esses 4 portais que estavam abertos, foi tipo assim, você meio que abriu E vendo no sua no seu realidade, campo, é. e quando você estava nesse vai e volta, você viu, porque eram 4 portais, era tipo assim, ali era a Via Láctea, que se eu fosse para ali, eu acho que eu ia para a Via Láctea. Sim. Aqui eram meus familiares, eu vi meu avô, vi uma tia minha, eles chegavam assim. Interessante. Muito Seus legal. ancestrais. Aqui, na época, eu estava bem conectada com Osho, sabe aquele guru Osho? Eu via Osho assim, ó, aqui, e depois foi Ele que eu é descobri- indiano, né? Eu acho. E eu lembro que eu vi, gente, o Osho, e ele rindo assim pra mim aqui, um negócio de gente louca, mas É. Não, mas eu tô Não, eu acho que entendendo. é loucura para quem não tem informação, né? Porque isso é real. E eu via ele ali e eu dizia, cara, que interessante. E depois foi que eu descobrindo, assim, estudando, eu descobri que eles não falam assim, feita a gente aqui, eles falam telepaticamente. Eu poderia ter me imagino. comunicado com ele, eu poderia ter me comunicado com meu avô, eu poderia ter ido na Via Láctea, dado umas São viajadas lá em portais mesmo, né? Júpiter. Ô, amiga, tu devia ter trazido algumas fotos E do eu, céu. tipo assim, eu Tá via tudo na memória. e eu não Ah. entendia nada. Eu, tipo assim, se fosse hoje, acho que eu ia dar umas viajadas boas ali. Ah, Mas infelizmente, nessa época eu não tinha esse conhecimento todo. E o 4º portal era tipo assim, foram umas carmelitas. Eu fui até pesquisar a origem dessas carmelitas. Não sei se em alguma vida eu fui uma carmelita, não sei. O que eu sei era que essas carmelitas, elas cuidavam de mim de manhã até de noite, até de manhã até de noite. Carmelitas são Tem freiras, gente da né? minha família. Da Igreja Católica. Que carmelita vivem para São fazer, muito espiritualizadas. vivem para fazer, samaritanos, né? como fala, caridade. Caridade. Elas vivem enclausuradas Clausuradas. nos mosteiros, nos negócios. Não podem sair. É em Carmelo, em Portugal. É. Por isso E carmelitas, eu né? nunca Tem vi. no Brasil também. E super católicas. São Deve Catolicismo, demais. assim. Exatamente. Aí eu falei, cara, o que é que eu tenho a ver com Enclausurada, né? carmelita? Todos Mas esses tudo pode ter carmelitas, sido gente. mensagem, né? Aí, não, e elas chegaram assim e falaram, Maria, ó, vou deixar esse jaleco aqui. Era o 4º portal. Eu vou deixar esse jaleco aqui. E se você quiser vir trabalhar com a gente, você pega o jaleco e vem. Que a gente vai estar te esperando lá do outro lado. E você nunca trabalhou com... Não, e eu ficava pensando nos meus filhos. Eu falei, cara, se eu for com esse jaleco, eu não sei se eu volto, não. Exato. Aí meus filhos, não sei o que. que Eu ficava assim, Com medo, né? vou ficar Queria voltar para a deitada aqui, vou ficar realidade, né? deitada aqui. Quer dizer, você estava ali e você tinha consciência de que você estava, na realidade, no seu corpo. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você tinha opções de viajar e visitar esses portais. E, Isso, Tipo a sua alma, né? Viajar. Eu acho baseado no acho espiritismo, que tudo é- tudo é energia, né? E Energia. no plano E superior. assim, Que ela foi voltando aos o poucos. que E eu tudo acho- era real pra que eu ela. acho Tem que tudo era a ver. que foi assim vamos lá, o que foi mostrado para mim é que existe essa realidade aqui, mas existe Com certeza. Outros Isso aí eu não portais, tenho várias dúvida. realidades, várias e tipo assim vai de acordo com cada abertura se você tá. Exatamente. Desperta, né? No evolução, caso que né? aconteceu contigo foi um eu tive uma despertar. experiência O seu foi incrível. despertar espiritual, né? E eu tive uma experiência incrível com o apóstolo João. E depois eu descobri que Hansen, que é o meu sobrenome que eu herdei do meu marido, Uhum. é Hansson, é filho de Johannes. Era filho de João. filho de João. Então, né? Também. Que vem, e o Hans vem de Johannes. É uma É, derivação filho de João, Que né? vem de João. Aí tem Clara o João também é Hansen. apóstolo, tem o João evangelista, tem o João... Mas o que eu lembro foi que eu tive uma experiência assim com o João, que eu não sei que João é esse. Tudo a ver, né? Bem holístico. Mas eu né? falei... Ainda recebeu o não, nome de e Maria assim, José. E assim, e tem isso também.
na minha, É verdade. na Família. minha loucura, na minha viagem, era tudo em norueguês, não era nada em português, nada de nada. Todo mundo me chamava por Maria José, porque assim, quem me conhece mesmo me chama de Maria, minha família lá no Brasil chama de Mel, e isso e aquilo. Mas era tipo assim, Maria José, tudo bem? Olá, Maria José. E tipo, era Maria José. Os noruegueses E tanto é que quando eu virei terapeuta, eu falei, não é só Maria, né? Maria José vai ser Maria José Hansen terapeuta. Exatamente. Maria, termina de contar então. Quando você saiu do coma, aí você começou a pensar o quê? Eu vou buscar os cursos para me aprofundar e ajudar as pessoas, foi isso? O que eu pensei? Eu falei, cara, eu já recebi tanta coisa aqui dessa terra, eu já passei por tanta coisa, eu já tenho minha bagagem. Tá na hora de começar a ajudar as pessoas, porque, por exemplo, eu percebo que às vezes vem uma pessoa com um problema de ansiedade. Eu já tive ansiedade. Então, eu sei como ajudar aquela pessoa. Logicamente que eu não vou, como eu estava comentando com você, eu não vou resolver, eu não vou indicar solução, mas eu posso ajudar aquela pessoa, porque eu já passei por aquilo ali também. E eu fui percebendo que realmente a terapia, ela era o meu, vamos dizer... O caminho que você deveria seguir. Deveria seguir. Daí, quando você saiu do coma, você buscou mais informação sobre isso? Foi. E foi tipo assim, eu descobri o Qigong, e aí depois eu fui vendo que eu poderia, eu pensei em fazer um curso de psicanálise. Quais os cursos que você fez? Então, eu fiz os das barras, os das massagens, o do reiki, o da radiestesia, que foram tudo coisas naturais que foram me chegando. Desencadeando, né? Vai explicando direitinho pra gente o que é cada um. Nós temos uma lista aqui, de repente pode facilitar o que é cada um pra gente. No seu flyer. Então, as barras foi como eu falei, os 32 pontos ao redor. São os 32 pontos que a gente entendeu bem através de uma... Você ativa, né? Os pontos específicos. Isso. Aí, às vezes, por exemplo, eu percebo rapidamente, assim, no primeiro minuto, ficamos 4 minutos em cada ponto. E eu percebo, dá 1 hora mais ou menos de sessão, e eu percebo assim, negócio de um minuto, se aquela pessoa ela é mais criativa ou mais matemática ou mais sistemática, porque tipo assim, o lado esquerdo pega logo, aí eu sei que aquela pessoa é mais criativa. Porque o cérebro tem um lado direito e o esquerdo, o cérebro da gente tem um lado que trabalha mais racional e o outro é mais criativo. E você fala isso para a pessoa que está eu digo, você é mais criativo, né? Bem mais. Porque vira como se fosse uma análise, uma leitura, né? E aí depois de 1 minuto e meio, aí o outro lado começa a porque pega os dois lados ao mesmo tempo. Né? Aí depois quando chega em 4 minutos, aí os dois, por isso que chama de barras, porque eu estimulo o lado direito, o lado esquerdo, e aquilo faz uma barra entre eles, estimulando os dois lados. Entendi. Aí, por exemplo, quem trabalha mais o lado, quem é mais normalmente a gente só matemático, né? aí trabalha o lado mais criativo. Quem é mais criativo trabalha mais qual é o lado? O lado direito é o quê? O racional? O esquerdo é o criativo e o direito é o criativo. Aí fala que a parte de aprender instrumento é uma outra parte. Das emoções também. De idiomas é uma outra parte. Gente, são 32 pontos. Imagina, se a gente for falar de cada ponto aqui. Eu tô falando assim, curiosidade. Deve ter o ponto G também lá, né? Com certeza. Ponto G é onde? Tem um ponto que a gente trabalha sexualidade. Legal. Fica aqui. Olha aí, gente, quem estiver interessado aqui, olha. Maria, o que você acha, assim, se você tiver que dar um conselho para quem mora aqui, né, que está ouvindo a gente ou assistindo a gente, sobre essa questão do inverno? De repente, dá pequenas dicas. Como que faz? Essa questão da depressão sazonal, né? Isso. Uma coisa assim que eu aprendi, eu já estava com uns 15 anos de Noruega, foi realmente tomar vitamina D3, porque não é nem só a D, é D3 mesmo, mas logicamente que você tem que ver com o seu médico, você tem que ver, às vezes, conciliar a vitamina D3 com a vitamina A, a vitamina K. Então, como eu estava falando para vocês, a minha terapia, eu tento fazer ela o mais humanitária, mais humana assim, possível. Aí eu tenho um trabalho que eu faço a domicílio também, se a pessoa, dependendo da necessidade da pessoa, eu vou e atendo na casa. É porque se não for na casa, você tem um local que você atende? Sim, eu tenho uma clínica que eu atendo às sextas-feiras. Eu posso atender das 7 da manhã até às 22. E durante a semana, se a pessoa tiver interesse que eu vá na casa dela, eu vou também, levo a maca, eu levo todas as coisas e faço a minha terapia
na pessoa. Também conveniente, né? Local. Porque Legal, e a não gente pode precisa ter ir aqui pertinho. e não tem né? desculpa, que não pode ficar trabalho depois do trabalho, vai até às 10 horas da noite. Investimento, né? Isso, Investimento isso. na saúde mental, física e mental, né? Isso. Mas conta um pouquinho pra gente sobre cada terapia, dá uma olhadinha no Então, flyer. eu já falei um pouco das barras de axis. As barras Tem de axis. o reiki, né, que é uma técnica reiki. japonesa para Japonesa. limpeza de... No caso, eu faço, é mais ou menos 1 hora também, e eu combino com a massagem. Todas as minhas terapias eu combino com a massagem também. E o reiki, eu faço uma pequena massagem e faço a limpeza energética da pessoa toda. E às vezes vem certas coisas para mim, e às vezes a pessoa sente certas coisas também. E no geral é uma limpeza energética mesmo. Que os xamãs fazem, que, enfim, existem várias. Healing, né? várias Também técnica de healing, de de healing, cura e de tal. cura. E E muito tem a interesse aqui na radiestesia. Noruega. Radiestesia. Isso, a radiestesia ela é francesa, foi criada no começo do século XX. Por exemplo, tem um gráfico chamado 9 círculos. Esse gráfico 9 círculos é para proteção, proteção energética, né? Proteção espiritual, enfim. E ele chegou à conclusão, colocando esses 9 círculos, e chegou à conclusão que esses 9 círculos emanam uma certa proteção. E o que é que a gente faz? Eu coloco o nome da pessoa, a data de nascimento, que eles chamam e o testemunho, né? Aí, no caso, tipo, Elton dos Santos, data de nascimento, proteção espiritual, um exemplo. Ou, tipo, você vai viajar para o Brasil e quer proteção na viagem. Quero. O que eu tenho que fazer, gente? Aí vai Nome e a data de nascimento. deixa tudo ativado, aí eu vejo quanto tempo, pelo pêndulo, vai ficar aquilo ali. E a partir daquele momento, ela já está emanando aquela energia e, tipo assim, a duração da tua viagem para o Brasil vai durar aquele... Aí você vai voltar, sei lá, dia 7 de fevereiro. Aí, dia 7 de fevereiro, eu vou e tiro aquele... Qual o nome, de novo? A radiestesia. Radiestesia. Terapêutica. Aí tem, por exemplo, tem pessoas que têm problema de saúde, aí quer fazer, colocar gráficos para aquele problema de saúde melhorar. Tem pessoas que prazo também, que quer ganhar uma renda extra, tem pessoas que quer um relacionamento, quer tipo assim, abrir os caminhos para achar um relacionamento novo, um exemplo. Assim. Aí eu pendulo e vejo quais gráficos vão ser colocados, quanto tempo. Quando chega aqueles dias, eu vejo se vai continuar. E isso são círculos que você falou? São 7 Não, círculos? tem para mais de 200 tipos de gráficos. E tem vários. Alta vitalidade, por exemplo, que é um gráfico onde você pode colocar um copo de água e aquela água ela potencializa e fica com... Isso com um pêndulo, assim você vai... eu pendulo e vejo mais ou menos quanto tempo vai ficar. Se for, por exemplo, para saúde, aí eu vejo quantos gráficos vai ser para aquele tratamento de saúde. E ali fica durante aquele tempo e depois, quando chega naquela época de acabar, eu vejo se vai continuar ou se precisa desmontar tudo. E tem as massagens. Muito interessante, eu quero já fazer um appointment aí. Já tem um objetivo? Já que é o prazo. A agenda da Maria José tá lotadíssima. Por exemplo, eu fui para a Itália agora nas férias de outono e eu coloquei minha família toda e tipo a semana que eu ia passar lá em Roma, você queria que fosse tudo assim protegido, que fosse voltar se não tivesse problema nenhum, graças a Deus. Deu tudo certo. É muito da fé, eu acho. É muito do que você também inspira naquela energia que você emana. E eu acho que existem pessoas que têm mais sensibilidade do que outros para entenderem, aceitarem e sentirem isso. E fé tem que praticar, né? Exatamente. Não adianta você dormir e acordar sem praticar a sua fé. Não. E as pessoas que acreditam em técnicas, eu acho que tudo é energia. Eu acredito assim. Mas eu acho que isso é vindo de você, de qualquer pessoa. É a coisa do mito também que a gente estava conversando, que tipo assim, tudo bem que eu posso deixar o energético aberto, eu posso limpar a tua energia, eu posso tal,
mas o que é que eu peço para a pessoa fazer? Por exemplo, toma cuidado com os teus pensamentos. Exato. E se eu, por exemplo, faço tudo toques. isso, não acredito, de repente nada vai acontecer. Não, eu também acho que não E assim, funciona. e dependendo da queixa que a pessoa vem para mim, eu faço a parte energética, mas eu peço para ela, se for com relação à saúde, ter certos cuidados, se for com relação a fazer uma renda extra, tipo, dou meio que um coach, uma hora de coach para essa pessoa. Para ela, porque precisa de um caminho a ser guiado, né? Porque tem que ter a parte prática também, que não é só energia. Claro. Eu posso estar ali ajudando, mandando um monte de energia positiva, mas você tá. Não é? A pessoa quer fazer uma massagem para te emagrecer. Você vai dar e sair daqui vai direto pro McDonald's. Não, gente, não adianta. Não pode. Tem que escutar a Maria José. Olha, eu acho que nem tanto essa parte. Isso, acho que é mais coisa relacionada à saúde mental, né? Também para emagrecer. Com relação a tudo. Tem que ser a meta, né? Ela vai te ajudar você a atingir sua meta. Atingir sua meta. Ela seja física, espiritual. Aí, tipo assim, eu quero ganhar 50 mil coroas por mês de dinheiro extra. Pronto. Ótimo, vamos fazer aqui, abrir os caminhos mais, tipo, o que é que você vai fazer para ganhar esse dinheiro? Ela vai te aconselhar. O que é que você vai procurar fazer? Tem que fazer a sua parte. Ela vai te aconselhar, não é isso? Isso. Aí, tipo, sei lá, de repente, começar a vender produtos pela Amazon. Ou, assim, um exemplo, vai depender da história de cada pessoa. De cada energia daquela pessoa naquela hora. O que cada pessoa quer, né? Se você trabalha na área de saúde, tipo, fazer mais uns né? Pegar mais umas horas extras. Pode fazer. Porque tudo tem que ser seu esforço, né? Nada é sozinho. É uma terapia, né? De certa forma, acho que um terapeuta também vai sentar ali, vai analisar de fora as suas necessidades. E é muito fácil a gente se entregar. Eu acho que a pessoa chega com as necessidades, não é isso? Ou não? Chega com o que ela quer. Ela também vai ver as necessidades da pessoa, ela vai sentir a necessidade. Por exemplo, eu tenho um exercício de auto-healing. Se vocês quiserem fazer comigo agora, a gente pode claro, pode fazer. Pode fazer, faz, quero fazer. Então, eu aprendi uma arte marcial chamada Qigong. E a maneira mais fácil de você sentir a sua energia vital, a sua energia Qi, vamos dizer, a sua vida, né? Sua energia do corpo e, tipo, às vezes até se limpar pelas mãos. No caso, as extremidades, né? Mãos e pernas. Mas pelas mãos a gente pode sentir rapidamente. Aí, tipo assim, você... Sacode, tipo, puxou a energia ruim, assim. Não, eu ia você meio que ativa. Você meio que ativa a energia, sua extremidade das mãos. E tipo assim, sacode a mão. Deixa a munheca mole. Deixa girando. Ó. Aí tipo assim, você fica desse jeito, 1 minuto ou 2. Vai adormecendo um pouquinho, né? Bota pra fora, sabe? Tipo assim. Olha assim, bota pra fora. Luiz, você tem que chacoalhar de maneiras. Aí agora, se você parar a mão, se você parar agora, você vai sentir a energia. Uau. Qual é o nome? Osho? Não, esse é o Qigong. Qigong. Você sente que tá saindo? Levitando, a energia pelas mãos. Assim. Uau, parece um magnetismo. Aí quando essa energia sai, aí você se banha. Quer dizer que significa energia boa. Isso. Vem energia boa. Olha isso, gente. Isso aqui se arrepia tudo. Deu pra sentir? Qigong, que legal. Essa é a maneira mais fácil. Essa é a maneira. Bota ninguém não, né, gente? Manda pro norte. Tem que mudar pro norte. É bem do norte, né? Eu pensava que vinha do norte. Ai, gente, eu tô confusa agora. Você falou que a energia vinha do norte. Ele tem que mandar pro norte? Não. O que eu falei foi o seguinte: que geralmente, manda pro norte. Quando eu vou atender as pessoas em casa, eu coloco a cama, a maca virada pro norte, para a pessoa pegar a energia. O norte do Brasil, não. Eu pensei no norte, eu pensei até no Polo Norte. Polo Norte, eu fui bem além, eu falei, manda pro Polo Norte, manda pra lá, bom também. Não. Aí foi isso, eu falei, então manda pro norte. Não, mas isso assim, foi muito bom, essa Qigong, eu adorei. Autocura. Pois é. Não, tipo assim, você tá se autolimpando, de repente até se tiver com depressãozinha, de repente até se estiver se sentindo mal, né? Se tiver até... Qigong nelas. Aí sai adorei. Não?
Sai pra A lá gente está encosto. tendo uma aula grátis aqui, né? Sai pra lá encosto. Sai pra lá É. encosto. Isso aí é muito bom. Deu para sentir E é realmente. A pessoa que não acredita. você que está se autocuidando, você que Uhum. está se limpando praticamente. Se limpando, E até faz assim, sentido. o mental, ele Melhora. você trabalha demais também, Isso porque é. você mentalmente você está Eliminando tudo. Eliminando, você pode limpando pegar suas energia, energias. botar energia. Limpando as energias. Qual a próxima? Próxima teoria, terapia? Não, nós fizemos essa Sim, técnica aí de tem as autocura. massagens As que massagens. Tem as no caso, massagens. que eu divido, né, em relaxamento, que no caso é a parte terapêutica, que eu vou em pontos, por exemplo, aqui no timo. É um osso, timo? O que é o timo? Isso, o timo, ele é um ossinho que a gente tem no meio Do tórax. do externo aqui no tórax. É. Sim. E você fazendo uma certa pressão aqui, você libera emoções. Aí tem certos pontos, por exemplo, atrás do joelho, tem certos pontos nos quadris, certos pontos aqui na parte do pescoço. Tireoide, Que né? você massageando, você libera, por exemplo, pessoas que têm traumas relacionados ao sexo, fica tudo aqui. Hormonal, né? Aqui e no quadril. Eu tenho uma pergunta. E trauma relacionado à integração? Fica né? Bom, De repente os ombros, a ombros. carga pesada. carregando. Ai, meu Deus, não aqui na consegui me nuca. integrar. Tem que fazer muito roxo nesses ombros. Tem que brincadeira, fazer- enfim. Mas tudo muda a Beijinho no pergunta. ombro, meu bem. Não, brincadeiras à parte, é muito interessante. É tão interessante que se a gente bem soubesse, a gente usava isso na prática do dia a dia, como ela está falando. Exatamente. Por isso, É uma forma também de você se controlar emocionalmente, né? Uma coisa que eu acho que, infelizmente, a gente latinos, no geral, não teve muito esse ensinamento de como controlar nossas emoções. E por isso que eu acho que as pessoas né, são... também. Sim, é muito cultural. E eu acho que aqui as crianças, desde cedo, começam muito a controlar essa parte do emocional. Porque é muito fácil você falar o que não quer, você dizer o que não quer, você fazer o que não quer. E quando você encontra técnicas, você encontra formas de liberar esse estresse na hora que você está com muita emoção. Eu acho que isso Eu acho que tem um facilita. meio caminho, né? Uma coisa é você ser muito impulsiva e outra coisa é você ser totalmente apagado, não demonstrar emoções. Sim, tem que ter um são caminho pessoas do meio, distintas, né? Porque os dois podem ser negativos. E eu vejo... tem também uma via de meio. Sim, todos esses problemas estão sendo afetados agora, né? Todos estão sendo afetados por esse tipo de problemas de insônia, ansiedade, depressão. Pois é. Então, por exemplo, essa técnica que você nos ensinou agora é super válida. Eu acho que para ansiedade, por exemplo, né, a técnica de respiração, que é muito importante. Você tem alguma técnica para ansiedade? Sim, uma coisa que eu observo é que geralmente as pessoas elas vêm para mim uma vez por semana. E o que é que eu geralmente eu indico? Eu falo, olha, o que você faz no dia a dia é aquilo, o que você... É como... É tipo assim, o que você coloca na sua cabeça e o que você coloca na sua boca com relação à alimentação vai dizer tudo. Eu posso te ajudar uma vez por semana, uma vez por mês, ou 2 vezes no mês, e etc. Mas o que você faz no seu dia a dia, por exemplo, esse auto-healing, essa caminhada, né, como ela falou que estava fazendo o treino dela, dá uma caminhada lá fora, para não ficar só, tipo, trabalho. Rotina. Você não faz tudo sozinha, né? Quebrar a rotina de uma forma benéfica, né, para si próprio. Com certeza. Eu acho que isso não é só uma terapia alternativa, mas é um conselho para a vida, né? É um estilo de vida, na verdade. E é como muita gente busca... Desculpa, mas assim, eu penso... Como muita gente busca, às vezes, uma religião, sei lá o quê, para se encontrar. E hoje em dia eu vejo que, graças a muita leitura, abertura aí da internet, de tantas informações que a gente tem, as pessoas estão buscando autoajuda. E cada um se identifica com aquilo que é melhor para si, né? E aquilo que a gente se sente melhor. Eu acho que é muito importante. E a questão da Maria que eu queria dizer é que você encontra uma direção, né? Às vezes é como você fala, você está sentindo tudo aquilo e você não sabe como agir. E quando você tem alguém que vai te direcionar... faz um bem leve. Direcionar mesmo. Deve ser uma ajuda muito maravilhosa, bom. Né? Sim. Uma última pergunta minha. Você tem muito cliente que tem fibromialgia? Eu tenho bastante, uma cliente né? que ela faz semanalmente comigo, ela tem fibromialgia.
E ela trabalha na área de saúde também. Então, ela usa muito o corpo dela. E essa massagem que eu faço nela é justamente para abrir mesmo a parte, né, da musculatura das costas. E eu trabalho bem, assim, essa área nela. E ela está bem satisfeita. E fala que realmente, assim, exatamente ali naquela hora que eu estou fazendo a abertura, né, da musculatura dela, é dolorido, não é às vezes tão confortável, mas no outro dia é como se ela tivesse tirado, assim, 1.000 quilos das costas, porque a questão da fibromialgia é que você fica com certas musculaturas que elas não ficam oxigenizadas e elas ficam endurecidas, e com isso vem a dor, vem o desconforto. As junções, geralmente a fibromialgia o pessoal sofre muito assim na parte das costas. E estudos mostram que geralmente são pessoas que tiveram partos muito difíceis. Aí, entendeu? Teve muita pressão na hora do parto. Na hora do parto, eu tive. Difícil. Seu parto foi difícil. Meu parto foi difícil. Você é de Leão? De partir de Você é de Leão? Você é de Leão? O parto, a partida do Leonino. Não queria sair, não. Sei lá. Brincadeiras à parte, Maria, então fala aí um pouco como que a gente faz para encontrar você, quem está assistindo a gente, ouvindo. Então, o meu Instagram é Maria José Hansen, terapeuta, sem o A no final, né? Estou nas redes. Eu tenho um canal no YouTube também que eu estou pensando em ficar mais ativa na área de terapia também. O meu telefone é o 4803-7221. O e-mail é o hansen.mariajosé@gmail.com. Quem tiver interesse em fazer a terapia comigo, entre em contato. Então repete pra gente mais uma vez as terapias que você faz. Eu faço barras de access, reiki, radiestesia e massagem variadas, dependendo da necessidade de cada pessoa. E são para pessoas... A clínica é bem próxima também, bem central aqui em Oslo. Fica aqui na... Próxima a Bukstavaia. Isso, na às sextas, né? Às sextas-feiras. E você atende a domicílio também? Atendo a domicílio. Qual é o endereço, Maria? O Levigsgata 16. Então, também é bem central, bem próximo, né? Também todo mundo pode pegar o metrô até Maiusto e bem pertinho. Nós vamos lá provar. Eu quero muito. Eu quero demais. Também já tem clientes aqui. Gente, pare, olha. Aqui a gente fazia um dia e também fazer terapia para todo mundo. Boa ideia, um grupo, né? Um workshop. Vamos fazer. Não, o meu objetivo é esse. Eu tenho muito interesse em eu queria deixar mais ativa, ficar bem mais ativa na área de barra de access aqui em Oslo. Existem várias pessoas que trabalham com barras de access aqui, mas eu quero, o meu sonho assim realmente é dar cursos de barras de access, fazer formação, ficar bem mais ativa no YouTube com relação a isso. Especializar nisso, meio que aumentar a minha empresa da melhor forma e de várias... Com certeza. E ajudar cada vez mais pessoas que precisam, né? A gente te deseja toda sorte. Toda sorte. Até a próxima, obrigada. E a gente se vê lá, né, nessa clínica, porque eu quero todas essas massagens. Não, vamos fazer um dia que todo mundo vem, a gente vai fazer um mutirão da Maria José. Então tá, vamos encerrar então, pessoal. Você quer falar mais alguma coisa, Maria? Eu gostaria de agradecer, foi uma surpresa maravilhosa participar aqui do podcast de vocês. Obrigada. Com certeza o pessoal da minha rede vai se inscrever e vai botar o joinha. A gente vai pôr no YouTube e no Spotify também. Isso, legal. E eu queria só deixar claro também que nós conhecemos a Maria José, ela faz parte também de um grupo de amigas nossas, que é a Carla From, que ela organiza, e essas pessoas que estavam nesse grupo irão participar também no nosso podcast. Inclusive a Carla From. Inclusive a Carla, que estava ocupadíssima, agora ela está grávida, no momento não pôde. Viajando de volta para Califórnia. Mas o objetivo do nosso podcast é trazer realmente isso, informação para a comunidade brasileira, que mora aqui na Noruega, mora na Escandinávia, e trazer esses talentos, né, essas pessoas que precisam de serviço, prestam serviço aqui em Oslo, e de uma maneira maravilhosa, como você, Maria José, e muito obrigado. Obrigada, Maria. Fiquem ligados vocês, e esse foi o nosso Fala Noruega. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Saúde, gente. Saúde. Legal. Nossa.